Olá pessoal, seja todo mundo muito bem-vindos à nossa aula do YouTube, a aula da semana. E hoje eu tô trazendo pra vocês uma almofada rápida de ser feita. Mas, gente, é tão rápida de ser feita que vocês vão ver a facilidade que é para construir essa almofada, dando esse efeito muito bonito, que é o efeito do bloco Pineapple, o bloco do abacaxi. Antes da gente começar a nossa aula, eu quero convidar vocês, quem não é inscrito ainda, a se inscrever no canal, curtir o vídeo, tá bom? E nos comentários deixar outras opções de aulas que vocês querem ver por aqui, tá bom? Pessoal, essa almofada, nós estamos trabalhando ela somente com duas cores. Mas se vocês quiserem aí, se vocês tiverem aquelas caixas que a gente organiza restos de tecido, faixas, se vocês quiserem utilizar aquelas faixas para construir essa almofada, é válido, tá? E aqui fiquem atentos ao seguinte, a dica de acabamento dessa almofada é muito importante, assistir até o final para vocês entenderem como essa almofada ela é finalizada. Por dentro dela não tem aquele acabamento aparente, fica tudo embutido. É muito legal aí para quem trabalha com venda, é mais uma opção de acabamento para vocês utilizarem nas almofadas de vocês, tá bom? Então, vamos comigo pro passo a passo agora que tem muita dica legal. Gostou desse conteúdo e quer aprender a costurar peças como esta? Então chegou a hora de você fazer parte da revolução do patchwork. Curso 100% online gratuito que vai revolucionar a sua maneira de criar o patchwork. Pessoal, então hoje eu quero apresentar para vocês uma forma muito rápida, muito fácil de se fazer o Pineapple Quilt, que é o bloco que nós vamos trabalhar hoje. É uma almofada que nós vamos trabalhar, que vocês podem aplicar em qualquer superfície, até mesmo fazer maior, tá? Da forma que nós vamos executar aqui, vocês vão poder fazer isso crescer para qualquer direção e trabalhar em qualquer direção, tá? Vocês podem fazer desde um caminho de mesa, trabalhando uma faixa retangular no centro, até uma peça quadrada, sendo essa almofada, uma colcha ou uma toalha de mesa. Vocês vão aplicar onde vocês quiserem, tá? Essa almofada ela é bem interessante porque nós vamos trazer alguns elementos nela que geralmente nós não trazemos em algumas almofadas, que primeiro o bloco é a almofada. A nossa almofada é composta por um grande bloco. Segundo, as pessoas continuam ainda tendo dúvida de como calcular o transpasse. Nós vamos fazer esses cálculos aqui. Outro ponto muito importante eu recebi algumas mensagens das pessoas perguntando o seguinte: Taíde, eu quero fazer uma almofada, mas eu não quero que aquela costura de dentro fique aparente. Como que a gente pode esconder ela? Então hoje eu vou ensinar vocês a colocarem um forro também escondendo aquela costura, tá? Nós vamos começar pelo nosso bloco. O que eu fiz aqui? Eu separei faixas no tecido neutro, tá? De 4 centímetros de largura e faixas no tecido bordô de 4 centímetros de largura. E eu cortei um quadradinho de 8 por 8. Ah, Taíde, por que essas medidas? São medidas aleatórias. Eu não queria que o meu bloco ficasse com faixas muito largas, porque essas faixas aqui costuradas ficarão com 3 centímetros. E aí eu peguei na proporção, tá? De uma faixa costurada a outra e cortei o meu quadradinho, tá bom? Então, basicamente é isso. Não tem regra, não tem segredo nenhum aqui. Você pode fazer isso aqui maior ou menor da forma como você quiser. É uma aula, como eu disse pra você, se você tá chegando agora e quer experimentar como é o patchwork, quer entender como que funciona tudo isso, é uma aula para você começar, até porque nós não temos costura de cantos, nós não temos ângulos, é só costura reta, tá bom? É uma aula bem interessante para quem quer experimentar o patchwork e conhecer da técnica. Então nós vamos começar pegando uma faixa aqui neutra, e é o seguinte, gente, eu vou pegar essa faixa neutra dobrada mesmo, tá? Eu vou pegar meu cortador e eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou refilar aqui tirando a orelha e a dobra do meu tecido. Ela tá dobrada, tá? Eu vou virar pro meu lado esquerdo e vou cortar aqui uma fatia com 8 centímetros, tá? Como ela tá dobrada em 4, já vai sair 4 retângulos. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou costurar um aqui. É bem diferente do que vocês já estão acostumados a trabalhar. Outro aqui. Outro aqui e outro aqui. Nós vamos fazer essa costura. Costurar. Ah, Taíde, mas qual é o sentido? Paralelas? Não, aqui não tem encontro de carreira, não tem carreira que sobrepõe. Então pode ser uma depois da outra, não tem problema nenhum. Vamos lá na máquina pra gente costurar agora, tá? Aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar um retângulozinho desse, vamos posicionar direito com direito bem certinho. Vou baixar. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho do meu ponto aqui, que estava um pouquinho grande. Vamos costurar esse retângulozinho aqui. Costurei. Eu direciono para o retângulo, tá? Não é para o quadradinho. Pego o próximo aqui. Como eu não estou vendo a ponta lá em cima, eu vou me direcionar pelo final, tá? Então eu vou posicionar bem certinho o final. Distribuo o restante aqui. Lá em cima ele já bate certinho. Costurei.
Venho, direciono pra fora. Pego o próximo, mesma coisa, a gente direciona aqui embaixo. Venho e sobrepõe o resto. Costuro, direciono pra fora. Pego o último. Aqui eu vou dar uma espiadinha embaixo, onde que tá o meu início, pra eu deixar ele mais ou menos certo aqui, tá bom? Fiz isso aqui. E costuro. E direciono pra fora. Aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou passar ele a ferro e a gente vai lá pra bancada, porque agora nós vamos começar o nosso trabalho de refilamento, tá bom? Gostou desse conteúdo e quer aprender a costurar peças como esta? Então chegou a hora de você fazer parte da revolução do patchwork. Curso 100% online gratuito que vai revolucionar a sua maneira de criar o patchwork. Pessoal, então ó, passei ele, tá passadinha a ferro, e agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos refilar isso aqui para que nós consigamos introduzir as nossas faixas vinho, porque as faixas terão que vir aqui, ó. Tá? Elas vão vir nesse sentido aqui agora. Só que eu não quero comer essa pontinha do meu quadrado. Então o que que eu faço aqui? Eu posiciono o meu componente dessa maneira. Eu venho aqui, ó, e eu vou levando a minha linha de 45 graus na lateral oposta até acontecer o seguinte. Isso aqui eu quero que vocês observem comigo. A minha linha de 45 graus está rente à minha linha do lado de lá. E aqui, ó, eu tenho que levar ela até ficar rente lá e a linha de meio centímetro bater certinho em cima da ponta do meu quadradinho. Eu venho, ó, na hora que ela ficar certinho, tanto aqui quanto aqui, eu venho e refilo. Viro. Agora, eu não preciso necessariamente fazer isso lá. Eu só posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu venho aqui, alinho aqui embaixo e alinho lá em cima. Venho. Mesma coisa aqui, ó. Alinho aqui embaixo e alinho lá em cima. Viro. Alinho aqui embaixo e alinho lá. Feito isso, eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou pegar minha faixa vermelha, não mais a branca. Tá dobrada também em 4 aqui, ó. Vou refilar ela, tá? Vou virar pro meu lado, a ponta refilada pro meu lado esquerdo. E eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Eu vou posicionar essa lateral cortada em cima para que eu possa usar como medida. Mas observe o seguinte, ó. Eu tô deixando sobrar 1 centímetro no começo. Tá vendo que fez um biquinho ali? Eu deixo sobrar 1 centímetro no começo. E eu vou deixar sobrar 1 centímetro no final também. Essa sobra é só uma segurança para poder fazer o refilamento, tá? Venho aqui. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos costurar uma de cada lado, tá? Desse jeito aqui. Com essas sobras no canto. Vamos costurar. Eu vou costurar da mesma maneira e volto aqui para mostrar o refilamento para vocês, tá bom? Pessoal, ó, costurado. Aqui nos cantos nós não temos aquela sobreposição. Não é porque o tecido faltou. Deixa eu mostrar no avesso. Observe uma coisa no avesso para vocês verem. Os cantos do branco são chanfrados, eles não são quadrados. Então nós não vamos ter mais triângulos ou formações assim, e sim faixas que vão ficando cada vez mais largas. Então esse refilamento é interessante vocês fazerem ele pelo avesso, tá? E aí vocês podem fazer o seguinte aqui, ó. Vocês podem vir aqui com a régua, acompanhando a linha de costura e refila. Tá? Aqui no avesso já não tem muito segredo não, é só pôr na linha de costura, bem certinho. E ela vai ficando cada vez maior.
nas próximas carreiras nós já não vamos ter mais esses encontros que teve nas duas primeiras. Porque cada vez mais essa distância, tanto daqui quanto daqui, ela vai ficando maior, tá? Então, ó, nós fizemos isso. Agora o que nós vamos fazer? Introduzir mais uma carreira branca. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior. Eu vou pegar a minha faixa de tecido branca, vou deixar sobrar aqui, ó, 1 centímetro de um lado. Vou vir aqui com a régua e vou deixar sobrar mais 1 centímetro do outro lado. Venho, introduzo uma aqui, encaixo outra aqui, uma em cima e outra embaixo. Ah, Taíde, mas agora ele vai comer a pontinha do triângulo. Vai. O único lugar que eu não queria que tivesse esse desencaixe era do nosso quadradinho, porque eu não queria que ele perdesse esse formato quadrado. Mas nas próximas, agora, nós vamos ter isso aqui, ó. Você vai percebendo que cada vez mais vai ficando. Isso é da técnica, porque pineapple, gente, a tradução de pineapple é abacaxi. E a junção deste bloco, quando ele forma junções, é como se formasse o desenho de abacaxi. Então você precisa dessa ponta que desaparece para que você tenha esse formato, tá bom? Então agora eu vou costurar as 4 carreiras e volto aqui pra gente refilar de novo. Pessoal, ó, costurada de novo, pelo avesso, ó. A gente vai refilar. E agora, daqui em diante, ó, tô observando que nem as pontinhas mais estão grudadas, a gente não tá vendo nem sobreposição mais, ó. E agora em diante, nós vamos intercalando uma carreira vermelha, uma carreira branca, uma carreira vermelha e uma carreira branca. Até quando? No meu caso aqui, como vai ser uma almofada, vai ser até atingir mais ou menos ali 45 por 45. Vou parar nesse tamanho mais ou menos. Tá? Então, ó, coloquei a carreira branca, agora a próxima vai ser vermelha. Então eu vou crescendo isso até eu atingir essa medida, tá bom? Quando eu atingir essa medida, eu volto pra gente deixar isso aqui quadrado, tá? Pra que a gente possa dar seguimento então à montagem da nossa almofada, tá bom? Pessoal, então, ó, cresci a peça até essa etapa, só que ela ficou o quê? Oitavada. Então ela tem 8 lados, tá? Se você olhar, ela vai ter 8 lados. Nós precisamos deixar isso aqui quadrado. Como que nós vamos fazer? Para deixar quadrado, aqui o interessante é você usar aquele esqueminha da base, que você pega e coloca ela num canto até o outro, vê o que precisa para um quadrado aqui e corta ele com alguns centímetros a mais. Eu tô cortando o meu aqui com 2 centímetros, tá? Com 22 centímetros. Mas eu vou explicar para vocês como que a gente chega a essas medidas aqui. O meu tá com uma sobra porque eu tinha um pedaço de 23 por 23, eu só refilei e deixei ele com 22 por 22. Mas o meu ainda tá com uma sobra bem grande. Como que vocês chegam a esses triângulos que a gente precisa encaixar? E tem vários trabalhos que a gente precisa encaixar esses triângulos no canto e a gente nunca sabe como chegar a essas medidas. Então aqui é o seguinte. É interessante vocês terem 2 réguas, tá? Para que assim vocês consigam fechar o canto lá. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou alinhar aqui o meu trabalho na placa, para que eu possa visualizar o que eu estou fazendo. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou posicionar uma régua partindo do ponto 0 da régua e alinhando com a mesma linha que está alinhado o trabalho, tá? Eu venho aqui e pego uma outra régua. Essa aqui não precisa estar no 0 não. Eu só vou alinhar aqui para poder entender o que é esse triângulo que me sobrou no canto. Quando eu tenho essa sobra desse triângulo, é simples. Eu venho e faço isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu sei que um quadrado de 16 por 16 cortado ao meio cobriria aquele canto. Mas eu tenho alguns pormenores que eu preciso levar em consideração. Primeiro é a diagonal. Eu tenho que acrescentar mais 1 centímetro para essa diagonal. Se é 16 por 16, então eu vou jogar 17 por 17. Mais a margem de costura 18 por 18. Então 18 por 18 é o suficiente. Se eu cortar aqueles 2 quadrados, eu vou fazer esse teste para vocês verem. Com 18 por 18 é o suficiente para costurar o canto. Mas eu sempre gosto de colocar 1 centímetro a mais. Então o que eu faço? Eu coloco 19 por 19. Por quê? Porque a gente está trabalhando com diagonal. Então aqui, ó, esses 2 quadrados meus tem 22 por 22. Então eu vou tirar deles aqui 3 centímetros num sentido e 3 centímetros em outro sentido. Não haveria necessidade, mas como a gente já vai ter um refilamento, eu já estou tirando já, porque vocês vão ver que esse quadrado é suficiente
pra gente costurar nos cantos. E aí eu venho, posiciono a régua na diagonal e corto. Já cortei 4 triângulos aqui de uma vez. Vou pegar o meu bloco, ficou um blocão. E aí o que eu faço aqui, ó? Eu pego esses triângulos e posiciono nos cantos. Tá vendo que eu tenho sobra? Aquele 1 centímetro que eu corto a mais é só uma segurança mesmo. Porque do mais a gente já tem sobra aqui, ó. A gente vem, encaixa esses triângulos nos cantos e aí nós vamos costurar. Costura reta, direito com direito, e vamos passar uma costura reta em cada canto. Eu vou costurar os meus e já volto aqui. Pessoal, costurado, deixa eu mostrar uma vez. Então, ó, costurei, direcionei para os triângulos de fora. Você deve estar se perguntando, por que eu cortei esse triângulo só na diagonal e não fiz um e cortei em 4? Porque quando nós cortamos aquele triângulo em 4, para a gente ter aquele quadrado, perdão, em 4, em diagonal, para a gente ter 4 triângulos, os triângulos, a ponta reta dele, ela fica no viés. E aqui, como eu preciso que aqui e aqui esteja no fio do tecido, então a gente só corta ao meio, porque a diagonal ficou aqui, ou seja, o viés ficou aqui, e aqui está no fio reto, tá bom? Então ela não vai esticar. E aí, pra gente refazer o refilamento, como tem esse excedente, é bem fácil. O que a gente faz aqui, ó? A gente vem, posiciona a linha de 45 graus, acompanhando a linha da costura, e posiciona essa linha aqui do lado, ó. Costura, corta, perdão, e vai estar em cima. Virou. Aí aqui, como já está no ângulo, é só alinhar lá em cima e alinhar aqui embaixo. Ó, venho, alinho dos dois lados. E tá refilado. Vamos de novo? Ó, eu venho aqui, alinho no ângulo e alinho na lateral. Corto, viro, alinho embaixo e alinho aqui no canto lá em cima. Então assim a gente vai refilando todos os lados aqui, tá? E aí, gente, depois de fazer o refilamento nas laterais, a gente faz o quê? Nós vamos montar o sanduíche para nós partirmos então para o quilting, tá? Nessa peça aqui, como ela é uma peça cheia de linhas retas, eu vou trabalhar um matelaçado somente, tá? Então não vou fazer um quilting livre aqui não, mas você pode ficar à vontade e quiltar o motivo que você quiser. E aí nós já vamos ficar então com a nossa peça quadrada. Aí, então nós temos a nossa almofada, ficou um blocão para fazer uma colcha. Rende muito. Quem quiser experimentar e fazendo uma colcha vai render bastante, vai fazer uma colcha rapidona aí, você fazendo, ó, se você fizer uns 2 blocos desses por dia, em uma semana você tem uma colcha pronta, tá? Só para você ter uma ideia. E você pode aproveitar restos de tecido que você tem, não tem necessariamente que fazer coordenado igual eu tô fazendo aqui não, tá bom? Então eu vou quiltar ele e eu volto então para mostrar para vocês o fechamento da nossa almofada e aí eu vou dar umas dicas para vocês de como vocês podem manter um padrão no fechamento das almofadas de vocês, tá? Quiltei, tá? Eu fiz um matelaçado reto, em diagonal, fiz um de 3 em 3 centímetros um do outro, tá bom? E não coloquei forro, tá? Só tá na manta aqui. O que a gente vai fazer agora? Primeiro eu quero deixar para vocês uma regrinha e o porquê que eu uso essa regrinha para cortar o transpasse da parte de trás. O que eu faço? Eu dobro sempre a minha almofada ao meio. Eu pego o seguinte aqui, gente. Eu pego o meu tecido do acabamento de trás. Aqui eu estou usando um poazinho também neutro, tá? Eu pego ele, eu posiciono a almofada dobrada em cima e corto uma sobra aqui de 12 centímetros. Nesses 12 centímetros já está embutida a minha bainha, porque eu fiz uma bainha aqui, ó, para fazer o acabamento. Faço isso 2 vezes. Por que 12 centímetros? Para almofadas nesse padrão, que elas ficam entre 44, 46, 47 centímetros, 12 centímetros fica um tamanho suficiente para não abrir e ficar aparecendo o enchimento da almofada. E não fica também apertado demais para a gente colocar o enchimento lá dentro. Se a gente fizer com menos que isso, ela abre e fica aquela barriguinha aparecendo dentro. Então por conta disso eu uso 12 centímetros. Se você for utilizar uma almofada menor,
eu indico daí você trabalhar com 10, ou uma almofada maior, você trabalhar com uns 14, 15 centímetros. De transpasse, tá? Então é metade mais 12, tá bom? Então esse é o porquê eu utilizo essa medida. E como que a gente vai fazer esse acabamento aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar direito do transpasse com o direito da almofada e vamos posicionar dessa maneira e vamos fechar passando uma costura de segurança. O que é uma costura de segurança? É uma costura menor que o pezinho de máquina, é uma costura só para prender tudo isso aqui, tá? É só isso que nós vamos fazer. Vamos posicionar dessa maneira e passar uma costura de segurança, tá bom? Por que eu não estou fechando agora? Porque nós vamos colocar um forro nessa almofada que ele vai permitir que aquela costura aparente que fica dentro desapareça, tá bom? Então eu vou lá passar uma costurinha de segurança e já volto aqui. Pessoal, ó, então tá costurado, uma costurinha bem na bordinha, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, bem na bordinha, eu até deixei o ponto bem grandão, tá bom? E aí aqui é o seguinte, ó, o que a gente faz? A gente vem com uma régua e limpa essa sobra, tá? A gente tira essa sobra aqui, que ela não nos é mais útil, na verdade. Ó, a gente vem e limpa tudo. Aí o que eu fiz aqui? Eu cortei um tecido, da cor do tecido do bloco que nós utilizamos. Ele é maior que a minha almofada, tá? É como se a gente estivesse cortando um tecido de forro mesmo, tá? Ele é maior que a minha almofada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte que eu tenho o acabamento do transpasse e vou colocar essa parte sobre o direito do meu tecido. Eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Coloco essa parte do transpasse sobre o direito. Deixa eu tirar aqui que soltou umas linhas. Sobre o direito do meu tecido. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura a um pezinho de máquina agora, de fora a fora, em todas as laterais, deixando em uma lateral, tá, uma abertura que caiba a minha mão lá dentro. Mas, detalhe, eu não deixo a abertura na parte que eu tenho isso aqui. Eu deixo a abertura numa parte em que eu não tenho ela, tá? Então aqui, ó, vou até marcar lápis, onde eu vou deixar minha abertura aqui para eu não me confundir lá na máquina. Então a gente vai lá costurar agora. Ó, eu vou começar aqui a minha costura pelo... Deixa eu diminuir um pouquinho o ponto. Pela abertura, vou dar um retrocesso aqui. E aí eu venho. Nos cantos, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu corto. E aí eu começo de novo, tá? Eu não chego e viro. Fiquem atentos, aqui no caso eu não alfinetei meu forro, tá? Fiquem atentos se ele não vai ficar sobrando ou repuxado na parte de baixo. Ó, você dá um retrocesso. Pode ficar à vontade, até bom. Então, é um lugar que vai ter bastante... Vai ser usado bastante, porque a gente coloca enchimento. Então o forro, os cantos sempre ficam mais... necessitando de reforço. Ó, venho. Observe se está tudo no seu devido lugar. Viro. Quando eu chegar lá, dou um retrocesso de novo. Ok? Costurei. Vamos lá na bancada agora que eu vou ensinar vocês a revirarem isso aqui. Pessoal, então o que nós vamos fazer aqui, ó? Esse é o lado em que eu tenho a minha abertura, ok? Eu vou vir aqui com a minha régua e o meu cortador e eu vou limpar 3 lados. Então eu vou limpar primeiro esse lado, os 3 lados que eu não tenho marcação, tá? Eu tiro esse lado. Esse lado. E este lado aqui. Esse lado que eu tenho a minha marcação, eu vou posicionar aqui na borda, ó, 1 centímetro além da almofada. E corto. Agora o que eu faço? Com uma tesoura, eu venho aqui, ó, e eu tiro com a tesoura até eu chegar naquela linha lá. E eu
corto. Mesma coisa eu faço aqui, ó. Eu dou um pique e eu tiro o excedente. Aí. Por que isso aqui? Esse pouquinho a mais, quando a gente for fazer o ponto invisível à mão, ele ajuda a gente a dobrar melhor para costurar, tá bom? Porque essa margem de costura que eu utilizo de meio centímetro é uma margem legal, mas para alguns acabamentos ela acaba ficando estreita. Então eu deixo esse pouquinho a mais para ajudar na hora do acabamento, tá? Aí eu vou lá dentro, ó, só pegando esse tecido, eu não estou pegando de baixo, tá? Vou lá, puxo um canto para fora. Aqui. E eu vou revirar minha almofada para o primeiro direito, porque a gente quando virar ela aqui, ela vai ficar no avesso, tá? Ó, a gente vai virar ela aqui nesse momento e ela vai ficar do lado do transpasse. Aí, ó. Então a gente tem o forro de um lado e o transpasse do outro. Eu vou aproveitar a minha abertura. Deixa eu pegar aqui um lápis. Uma agulha de tricô também aqui é bem útil, uma ponta da tesoura. Ó, eu vou enfiar minha mão lá dentro. E eu vou ajeitar todos os meus cantos. Eu não gosto de peças muito pontiagudas, tá? Espeto, essas coisas elas acabam perfurando. Até a agulha de tricô mesmo, eu gosto de numerações maiores, tipo uma 8, 9, que são agulhas mais robustas. Tem uma ponta legal, mas elas são mais grossas, aí não acaba danificando a peça. Aí eu venho aqui, bem na minha linha de costura, eu venho e finalizo isso aqui com pontinhos invisíveis, tá? Bem certinho aqui, ó. Eu vou finalizar ele, tá bom? E aí eu vou revirar minha almofada pro direito. Quando eu viro ela pro direito, eu tenho a almofada finalizada, com forro, e aquelas costuras que ficam lá dentro são embutidas, tá? Então quando você olha lá dentro, aquela costura que ficaria aqui, ó, não existe, tá? Ela tá embutida lá dentro do forro da nossa almofada, tá bom? E assim nós temos a nossa almofada finalizada, acabada, tá bom? Só colocar enchimento e prontinha para o uso. Isso aqui, gente, eu ensinei nesse modelo de almofada, mas vocês podem estar aplicando em qualquer uma, tá bom? Vamos lá para vocês verem como que a almofada ficou pronta? Pessoal, de volta aqui então, finalizamos a nossa almofada, tá toda costurada na parte de trás. Aqui eu coloquei um alfinete só para prender esse envelope, ó, dá para vocês verem pela sombra o transpasse que forma aqui atrás, então não fica aquela barriguinha aparecendo, não fica repuxado, então por isso que eu gosto de deixar essa quantidade de tecido sobrando, tá bom? Então nós temos a nossa almofada finalizada e eu utilizei na parte de trás um tecido neutro também, igual da parte da frente, tá bom? Mas se eu quisesse utilizar o vermelho, daria super certo também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Fica aqui mais uma vez o meu convite para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir o vídeo, enviar a outras pessoas, tá bom? E deixar nos comentários outras sugestões de aulas que vocês querem ver por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, fiquem com Deus e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau! Gostou desse conteúdo e quer aprender a costurar peças como esta? Então chegou a hora de você fazer parte da revolução do patchwork. Curso 100% online gratuito que vai revolucionar a sua maneira de criar o patchwork.